E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Peço que você que não é inscrito já se inscreva, certo? É um vídeo bem espontâneo, eu não vou editar, eu nem vou cortar muito, nem vou parar muito, porque eu já parei algumas vezes aqui, beleza? Então é um vídeo bem espontâneo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho da notificação. É o canal de exatas, a gente vai falar um pouco de exatas, não só conteúdo em si, tipo, não só assunto de física, nem de química, nem de matemática, mas também contextualizar a química, a matemática e a física, beleza? Segue a gente também lá no Instagram, vou deixar aqui nos comentários, certo? No canal na descrição do vídeo, tanto o meu Instagram, que é Thiago_Tabosa, @Thiago_Tabosa, e o do canal é @exatasmiloficial, beleza? Então pessoal, eu tô aqui trazendo um pouco da minha história, não da minha história toda, que minha história é um pouco longa, mas do contexto da minha aprovação do concurso e minha aprovação do concurso em si e onde eu estou hoje, certo? Eu espero que com essa minha história Deus possa alcançar a tua vida e você possa pegar aquele gás, possa te estimular a crescer, te estimular e te ajudar pessoalmente, certo? Como não tem nada, não tem muito a ver, isso aqui não é um vlog, isso aqui não é, no caso do canal, não é destinado a vlog, é destinado a conteúdo mesmo, mas aqui eu acredito que vai ajudar você muito, você que está um pouco desestimulado, desfocado, você que não acredita em você, então vai ajudar muito você. Então já agradeço a você por estar assistindo, beleza? Assiste até o final, esse vídeo vai ser edificante para a tua vida. Então vamos lá começar a minha história do ponto que interessa para o concurso em si, que no caso o concurso que eu fui aprovado é da Polícia Militar de Pernambuco. Então eu terminei o ensino médio em 2015 para 2016, em dezembro de 2015, e eu não fui aprovado no Enem. Eu também nunca fui um bom aluno do ensino médio. Eu estudava, aloprava muito depois que eu conheci minha esposa, que hoje é minha esposa. Eu melhorei um pouco, mas antes do meu ensino médio eu era um bom aluno. Sempre fui bom em matemática, sempre me destaquei. Perdão. Mas depois que eu entrei no ensino médio, vieram outras coisas, eu também era muito maturo, diversos fatores me fizeram não focar muito no meu ensino médio. Eu também não tinha uma perspectiva muito de vida, eu era um cara muito imediatista, não era hoje, amanhã, depois eu vejo. Aí depois que eu terminei o ensino médio, enfim, não fui aprovado no Enem, também não fiz o Enem com tanta vontade de ser aprovado, porque nessa época, no final, acho que de julho de 2015, eu decidi fazer SpaceX. Então, por influência também do meu pai sempre sonhou que eu fosse militar, então até pela estabilidade, né, entre aspas. Pela minha estabilidade financeira que eu ia ter se eu fosse concursado federal, então oficial do Exército, da Aeronáutica, que seja, das Forças Armadas, né? Então eu não pensava muito em ser aprovado no Enem. Não passei, também não passei na SpaceX, não tenho nem experiência, também não estudado para SpaceX. Mas eu disse, não quero SpaceX para mim não. Não que seja uma carreira ruim, é muito bom para quem sonha em ser militar. Tem muitas pessoas que... É um assunto muito extenso, se for entrar em detalhe, mas tem pessoas que dizem, não, ela pega a sua perspectiva de vida e ela pega o seu sonho, no caso, a sua meta, e compara com a meta de outras pessoas e tem a meta de outras pessoas como meta, razões de vidas rasas. E razão de vida rasa para mim, o que é uma vida rasa para mim? É você viver para sobreviver, não fazendo o que gosta, certo? Às vezes, no caso da geração de hoje, o pessoal hoje tem a oportunidade de estudar, então eu vou estudar, mas prefere um curso que vá remunerar mais de imediato do que fazer uma coisa que realmente gosta. Então se você vai viver, trabalhar uma coisa que não gosta, para ganhar só dinheiro, para sobreviver, ou então para sustentar algumas coisas, eu acredito que seja uma vida rasa. Mas isso é assunto para outro vídeo, eu não vou entrar nem nesse detalhe. Então eu achava que a SpaceX não era pra mim, não que eu achasse que era rasa, entendeu? Mas depois que eu vi, que eu conheci, eu estudei muito, então eu costumo, sempre que eu vou entrar numa coisa, eu estudo muito sobre o assunto. Então eu vi, não quero SpaceX não quero ser oficial, não quero passar 5 anos fora, vai tirar um pouco do que eu quero. E, na verdade eu nem sabia muito o que eu queria ainda, mas eu sempre tive aquela criatividade. Eu sempre fui um cara muito criativo, desde os meus 7 anos eu aprendi a tocar sozinho, eu sou músico. Então, nos meus 7 anos, eu pegava os baldes da minha mãe e comecei a aprender bateria sozinho, até que eu entrei na igreja, sou cristão, para quem não sabe, minha fé é cristã, eu sou evangélico e comecei para a igreja, desde os meus 7 anos aprendi a tocar sozinho e todos os instrumentos que eu sei hoje foi sozinho, entre aspas, né? Sempre teve um intermédio de alguém que me deu as dicas, mas aprender mesmo, o aprendizado foi sozinho. Então eu sempre tive essa questão da criatividade, que no caso a música me ajudou muito na questão da criatividade, depois que eu amadureci na música, depois dos meus 12, 13 anos eu comecei a criar arranjos e essa questão de aprender sozinho me deu muita criatividade. E eu também sempre gostei de mexer, sempre de rodar meus carrinhos, então, resumindo tudo, eu sou um cara criativo, eu gosto de projetar, enfim, de projeto,
certo? Não de tipo um projeto de arquiteto, de você desenhar só a estética, mas a funcionalidade também. Então, sempre tive essa questão de querer ajudar as pessoas, de usar o útil e o agradável, enfim. E eu comecei a ver a área da engenharia. Poxa, por que eu não vi isso antes? Antes, como eu não era um bom aluno do ensino médio, eu não era muito incentivado a isso. Tipo, quando eu tocava no assunto, os professores tiravam de assunto e eu sentia que não, isso aí não é pra você. E depois eu comecei a, não, eu vou tirar isso de mim, o que os outros acham não vão importar mais do que eu acho, do que o meu Deus acha. E eu sempre tenho isso muito forte no meu coração. E até ainda tenho. Então eu disse, não vou para a SpaceX, eu quero ser engenheiro, eu quero criar, eu quero ajudar as pessoas, eu quero proporcionar uma qualidade de vida para meus pais boa e fazer minha diferença no mundo. Então eu decidi ir para o ITA, certo? Por que ITA? O ITA é uma universidade muito conceituada, então se você for para o ITA você consegue emprego muito fácil. Eu já vi no YouTube mesmo, caso de pessoas que no primeiro ano, você entrou no ITA, no seu primeiro ano já tem empresas vindo buscar você, tipo, não, você já está protegido aqui, você assina um contrato, quando você terminar você vai trabalhar pra gente. E ganhando bem, certo? O pessoal de lá é bom mesmo, não que só os de lá sejam bons, mas os de lá são bons também. Tem o pessoal da USP também, enfim, tem diversas pessoas boas no Brasil que a gente não conhece, não é a faculdade que vai dizer, mas sim você mesmo. Então eu decidi, vou estudar pro ITA. Então quando pegou assim, no meio de 2016, comecei a estudar pro ITA mesmo. Se você acompanhar meu canal foi criado em dezembro de 2015, né? Acabado de terminar isso médio, já tinha feito a prova de SpaceX no tempo passado, e o canal começou a ser focado para SpaceX, para ESA. E depois com o tempo, que foi justamente essa metade de maio para junho de 2016, eu comecei a estudar pro ITA, e dedicando de ferro. Estudei pro ITA, comecei a estudar, muitas pessoas, meu pai não acreditava muito. Meu pai é um ótimo pai, eu amo muito meu pai. Meu pai me ajudou muito, eu sou o que sou hoje por causa do meu pai e da minha mãe. Mas eu entendo não acreditar porque é uma prova difícil. E muitas pessoas, na verdade, a maioria, acredito que só acreditou em mim foi Deus e eu mesmo. E minha esposa, que sempre deu força, minha namorada, né? Me disse, não, Thiago, você consegue tudo. Mas o que importou mesmo é o que Deus, que eu sentia Deus falando dentro de mim e o que eu conseguia. Eu conseguiria e comecei a estudar com fé e força, velho. Estudei, então... Meu pai perguntou se eu ia fazer SpaceX em 2016. Meu pai, não gosto de fazer não, porque não é meu foco, não desejo mais ir para SpaceX. Então fiz o ITA, levei uma porrada, isso em 2016, mas não era de se esperar, eu não tinha, tá criando minha base ainda, comecei a comprar meus materiais, tem até os vídeos aí dos meus materiais que eu estudei por eles, comecei a comprar muito material, então peguei um cartão da minha sogra e prestei. Meu primeiro livro, que o IES, eu comprei o volume 1, o volume 3, não, o volume 1, 2, 3 e o volume 9. Foi que eu comprei no cartão na Saraiva, eu me lembro como se fosse hoje, deu 260 parece. Dividi em 10 vezes, que nem sabia. Então, meu pai sempre me dava uma mesada, eu pegava o dinheiro da mesada, livro, e comecei a estudar. Quando chegou, veio o Enem, fiz o Enem, passei, e aí veio aquele impacto em mim. Poxa, passei no Enem, passei para o curso que eu queria, que no caso aqui engenharia, mas meu sonho é o ITA, velho. Eu quero ir pro ITA, porque lá a minha oportunidade vai ser maior, enfim. Mas eu também queria cursar aqui, né? É uma oportunidade. Então eu cheguei, eu fiquei muito em dúvida, pedi a opinião dos meus pais não, vai, tu pode estudar paralelo, só que meus pais não conheciam a rotina de estudo para o ITA. Não que se você fizer faculdade e for estudar para o ITA, você não seja aprovado, não. Tem pessoas que estudam e são aprovadas. Me perdoe pela zoada, tá? Externa. Aí sim. Tem pessoas que estudam na faculdade e são aprovadas, mas eu preferia focar no ITA, porque a probabilidade de eu ser aprovado ser maior e poderia ser até mais rápido. Então tem a questão da idade também, eu já estava com 19 anos, então eu já ficava meio com medo, meio com o pé atrás. Então não, eu ficava querendo ir, não ir. Até que eu cheguei e fui para o meu conselheiro maior, o meu criador, e disse, Senhor, Deus, eu quero abrir mão, só que eu fico com medo de fazer errado, tá fazendo a escolha errada. Eu disse, Deus, eu posso, você me permite que eu chegue e desista dessa faculdade, abra mão dela para estudar para o ITA. Então eu senti, Deus falou comigo e me disse, você pode. Então eu desisti da universidade, no caso foi a Universidade Federal Rural de Pernambuco, Engenharia Mecânica, eu desisti e me foquei no ITA. Certo? Isso é o quê? 2017 já, né? Porque eu fechei o vestibular em 2016 e comecei a estudar pro ITA. Eu fui amadurecendo, à medida que eu fui estudando, fui amadurecendo, pai, chegou em maio, abriu um concurso para o bombeiro militar. Então, o bombeiro militar é muito bom, a questão do trabalho, você não corre o risco que nem a polícia corre, e você tem tempo para estudar, lá dentro você tem sim tempo para estudar, com exceção do tempo de curso,
mais quando você entra. E eu ia ter uma renda, certo? Eu já pretendia casar com minha esposa, que hoje a minha esposa, no tempo era minha namorada ainda. Então eu já pretendia levantar um dinheiro, enfim. Prestei o concurso, mas ainda estudando pro ITA. Parei 2 meses para a prova, para estudar para esse concurso. Então eu comecei a estudar para o bombeiro. Aí estudei, graças a Deus fui aprovado na primeira etapa. Então o bombeiro tinha 3 etapas de começo, assim, né? Que no caso era a prova objetiva, 2 etapas, a prova objetiva e a dissertativa, que a dissertativa era a redação. Se você passasse na objetiva, você passava para a dissertativa. Aí, beleza. Passava para a correção da dissertativa, não perdeu. Então passei na objetiva, livrei os cortes, passei legal. Quando chegou na objetiva, perdão. Quando chegou na dissertativa, veio aí o baque. Eu não passei, minha nota foi horrível. Na redação sempre fui muito ruim em português e sempre fui muito ruim também escrevendo. Então chegou lá, a nota era 20, eu tirei 6 pontos. Véio. Eu fiquei triste e tentei recorrer, mas eu sabia que se recorresse não ia dar em nada mesmo, porque tinha muito erro ortográfico e de concordância e também erro de contexto de redação, enfim. Os erros de redação que tinha lá. Eu fiquei um pouco triste, mas também não tão abalado, até porque aqui não era o que eu queria pra minha vida. Então eu disse, beleza, se não foi aprovado agora, tá tranquilo, eu vou continuar pro ITA. Continuei eu estudando pro ITA, estudando para quando chegou nesse ano, eu decidi não fazer a prova do ITA, que não foi no ano de 2017, pois eu não me senti seguro de fazer a prova. Eu disse, não tô, se eu fizer eu não vou passar. Não terminei o conteúdo. E também eu já tava com aquele pensamento, poxa, será que se eu for pro ITA, vai ser isso mesmo? Será que só o ITA é bom? Porque eu tinha na minha cabeça isso, só o ITA é bom. O ITA é o melhor, só você pensa se você for pro ITA. E errado eu, né? Só um minuto. Então, eu fui ver se tava gravando ainda, porque meu celular tá com pouca memória. Embora que eu esvaziei, às vezes para e eu nem vejo. Pronto. Então chegou, não passei, comecei a estudar. Cheguei bem próximo disso, eu já comecei a praticar exercício físico, tal. 2017 e virou 2018. O Enem eu não fiz, nem me inscrevi no SISU em 2018. Não me inscrevi no SISU em 2018, para dedicar de 2017 para 2018. Então eu já estava com aquilo, será que o ITA só vou ser bem sucedido? Comecei a amadurecer, comecei a ver pessoas que foram aprovadas, pessoas que estavam dentro, e não, o ITA, o que faz o ITA é os alunos, se você não obrigatoriamente você pode ser bem sucedido por ITA, claro, ele vai facilitar, vai dar um certo respeito, vai dar um certo nome, mas não obrigatoriamente você vai ser bem sucedido só se for do ITA. Então eu comecei a pensar, poxa, é mesmo. Então tinha muitas coisas que eu tinha que abrir mão para ir pro ITA. Então eu comecei a pesar, certo, se eu for pro ITA eu vou ter que abrir mão disso. Então será que vai valer a pena? Então o ITA não é unânime, a unanimidade do ITA não é verdadeira. Não quer dizer que só você decide se for para o ITA. Então eu disse, eu acho que eu não vou pro ITA. Eu não tinha nem decidido ainda, certo? Eu cheguei na decisão mesmo, depois que eu fiz a prova. Então beleza, comecei a estudei. Aí que surgiu a prova da Polícia da Paraíba, que é um estado vizinho aqui, a Paraíba é um estado vizinho, e comecei a estudar. Fui bem na prova, porém eu não fiquei classificado para as vagas. Também só tive um mês para estudar, não tinha material, enfim. E surgiu o boato, também comecei a trabalhar, já estava trabalhando já, em 2018 eu consegui um emprego, eu já estava trabalhando. Eu trabalhava 6 horas por dia, tranquilo, levava 1 hora para minha casa, dava para estudar tranquilo. Tinha alguns perrengues, mas não veio um caso. Então eu já estava trabalhando, aí surgiu o boato, vai abrir prova do concurso da polícia. Em 2016 eu tinha prestado o concurso da polícia. Eu não tinha sido aprovado também, eu fiz, mas por meu pai ter me incentivado a fazer, mas nunca quisesse entrar. Eu não era tão maduro, mas agora eu já estava um pouco mais maduro. Eu disse, não, se eu entrar na polícia, eu sou técnico em informática, para quem não sabe, se eu posso futuramente ir para uma área mais tranquila, ou não, né, mas enfim, mas me dar recurso financeiro para me estudar, vai me dar recurso financeiro para fazer a minha vida individualmente, como eu falo individualmente, é a parte dos meus pais. No caso, tem minha casa, tem minha família, que é uma coisa que eu sempre quis. Então, beleza, eu vou focar um pouco nessa prova, mas não tinha nada certo, era só boato. Em 2016 eu fiquei no remanescente, veja só como é a situação. Eu fiquei no remanescente, quer dizer, eu livrei o ponto e corte, fui, no caso, aprovado, entre aspas, né? Eu não fiquei na classificado, mas eu fiquei no remanescente, embora minha colocação ficou lá em cima. Mas a turma, não, tem a defasagem de policial era grande, vai chamar pro curso, tem a fé, pá.
Eu acreditei. Aí o pessoal não acreditava que fosse lançar edital, não tinha precedente jurídico para, no caso, esse pessoal remanescente assumir e ir para o curso, mas eu acreditava. Eu estava no grupo do WhatsApp, dizia que não, vai chamar, mas aí eu cheguei e abri o edital. Isso foi em junho. Abriu o edital, o pessoal, não pode, pai, eu não vou me inscrever não. Eu disse, eu vou me inscrever. Esse negócio foi certo e se for, tranquilo. Se eu cheguei perto uma vez, se eu estudar agora eu vou conseguir. Então eu fui lá, me inscrevi. Isso foi dia 4 de junho, não me inscrevi no 4 de junho, vi o edital. Eu já estava meio desgostoso com o trabalho no qual eu estava. Então eu cheguei no trabalho, quando já estava meio desgostoso do trabalho, estava meio desgostoso também do sistema de trabalho. A empresa era muito boa, não foi questão pessoal de empresa, era questão de trabalho mesmo. Então quando eu chego em julho, que foi quando a inscrição abriu em julho, eu acredito que a inscrição foi em julho. O edital saiu em junho, a inscrição foi em julho. E quando foi na sexta-feira eu fui demitido da empresa. E na segunda-feira foi a inscrição. Eu já me inscrevi, peguei meu cartão e já comprei o material. Porque um erro que eu tive muito grande quando eu estava estudando para o curso da Paraíba foi pegar material rateado, PDF gratuito. Então eu peguei, não vou fazer essa besteira mais não, eu vou pegar material de confiança. Então eu comprei um curso de estratégia e comecei a estudar. Mais pelas apostilas do que pela videoaula. Para não me dizer que eu não assisti videoaula, eu assisti videoaula de português e de direito, mas o resto foi tudo apostila. Eu vi muita apostila, eu li muito para essa prova. Então eu estudava 12 horas por dia. Quem é mais próximo de mim sabe que não é mentira. Meu pai mesmo, era minha noiva já há um tempo, ela sabia, ela estava mais próxima a mim. E eu deixei ele para casa dela, eu ia para casa dela para imprimir, que ela tem uma impressora que tinha um book, né, tinha mais tintas, eu ia para lá para imprimir e aproveitar e ficar com ela um pouquinho, mas era só para imprimir mesmo as coisas. Depois eu estudei muito. Então eu comecei a estudar mesmo, acho que do meio de julho, e a prova foi no final de agosto. Então eu estudei muito, eu estudei pra caramba mesmo. Não estudei nada de matemática. O meu medo era levar ponto de corte em história e geografia. Em português, a prova era muito interpretação de texto, eu me dou bem em interpretação de texto, então não tinha muito medo disso, embora que a prova me surpreendeu em português, vocês vão ver. Cheguei, comecei a estudar muito história, direito. Chegou o dia da prova, eu fiz a prova, e fiz a prova consciente, fiz nervoso, respirei fundo, fiz a prova. Beleza. Chegou lá, depois que fiz a prova, fui corrigir o gabarito. Aí que veio aquela questão, né? O gabarito dizia algumas coisas, tinha uma questão lá que estava para ser anulada. Quando eu marquei o gabarito, eu vi 48 questões. Poxa, eu fiquei feliz. No concurso anterior de 2016, o ponto de corte foi 37 pontos. Certo? Para entrar para a primeira turma foram 42 pontos, eu tinha feito 48 pontos. A concorrência desse concurso foi 162 pessoas para uma vaga. Certo? Aí foi muitos inscritos mesmo. Não foi mais que o de 2016, porque o de 2016 tinha muito mais vagas, tem 1.500. Esse tinha 500 vagas de imediato, mas você ficava na lista de espera, no caso, né? No remanescente. Então, com 48 pontos, foi um notão, velho. Notão, fiquei muito feliz, tudo. Cheguei com meu pai ficou feliz. Só que eu não tinha ido o resultado, não tinha saído do gabarito oficial, corrigi pelo gabarito de estratégia. Saiu o gabarito oficial, realmente tinha sido isso, 48 pontos. Então, tem algumas questões que eu errei por besteira mesmo, por desligamento, enfim, não é um caso. Mas eu tava mais ciente, não tinha saído o resultado ainda, saiu o resultado, eu já tava feliz, já tava satisfeito, sabia que já tinha conseguido ser aprovado na prova objetiva. Então, resumindo essa questão da prova objetiva, nesse estudo que eu tive todo, eu sempre orava muito a Deus, eu tava preocupado com uma coisa, era a minha altura. Quando eu me alistei no exército, eu tinha 18 anos, eu tinha 1,63 m. No caso, eu tinha lá, eles mediram, né? Mediram de todo jeito, na verdade. Mediram de todo jeito, mediram lá, tu tem 1,63 m. Eu nem fiquei pro CPOR, e um dos argumentos deles foi esse: você tem 1,63 m, não pode pro CPOR. Que era o que eu queria ir pro CPOR. Então, beleza. Aí, 1,63 m, eu comecei a ficar com medo. Poxa, aí começava a me medir, e às vezes dava 1,65 m, às vezes não dava. E eu fiquei preocupado, mas assim, deixei a preocupação de lado e eu entreguei na mão de Deus. O Senhor está nas tuas mãos, o Senhor sabe por que eu quero fazer essa prova. E o ITA ainda não tinha saído de questão, certo? Ia ser a decisão final depois de tudo aí. Então eu não tinha decidido ainda se ia desistir do ITA ou não, mas eu disse: Senhor, o Senhor sabe, eu estou entregando nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, eu passei na prova, sabe que eu estudei. Pô. Aí veio o exame de saúde.
nesse exame de saúde, fui aprovado, fiquei muito feliz. Comecei a treinar pro TAF, que ia ser acho que 5 meses depois. Eu sempre fui um cara, não fui um cara tão sedentário. Desde 2016 eu já comecei a nadar, nadava no Sesc aqui perto de casa. Já comecei a praticar natação em si. Então eu não era um cara tão sedentário, já tinha praticado outros esportes, embora que informalmente. Eu já tinha praticado esportes antes e não era um cara tão sedentário. Então eu não estava tão preocupado com o TAF, eu estava mais preocupado com esses exames de saúde, com a questão da altura. Mas eu orei a Deus e eu teve uma música, que é até de Bruna Carla, para quem não conhece, e essa música dizia: quando for impossível, clamarás a mim. E essa música tocou na minha cabeça e eu comecei a ficar ali meditando e entreguei na mão de Deus. Né? Ele disse: é impossível, se eu não tiver 1,65 m, e eu nem cheguei aí. Sim, eu fui num endocrinologista, acredito. É um médico de crescimento, vocês conhecem, ele me mediu, e ele viu lá, eu tinha 1,63 m. E ele mediu lá, eu fiz tudo o que tinha que fazer. E eu disse: Senhor, e agora? E justo essa música justamente cantou na minha cabeça quando eu tava indo pro endocrinologista. Quando foi impossível, clamarás a mim. Quando eu saí de lá, eu saí um pouco triste, abalado, mas eu disse: Senhor, tá na tua mão. O Senhor foi o Deus que abriu o mar vermelho, foi o Deus que fez todas as maravilhas, que criou o universo. E se for da tua vontade, eu vou crescer esse 1,5 cm e em nome de Jesus eu vou passar. Então, continuei treinando, velho. Dei uma pausa no treino para o exame de saúde. Acho que uma pausa de 3 semanas, fiz o exame. E eu tava muito aflito na hora do exame, muito aflito mesmo. Então, quando eu cheguei na hora do exame, minha pressão já deu alta. Primeiro fizeram a pressão, fui caminhando, tem a filinha, né? Entreguei o documento. Tinha feito todos os exames já, que eles pediram no edital. Então, isso aí é uma coisa à parte, não teve muito problema nisso. Toxicológico, tudo. Cheguei, fui lá fazer o exame. Tirou minha pressão. Aí chegou na hora da altura. O cara já disse: ó, tira o sapato, levanta a calça. Já fez todo o negócio. Já tinha visto muita gente reprovou por altura nesse concurso. Foram muito rígidos que no concurso de 2016. Muita gente fez migué, botou de ponta de pé, nesse não teve isso. E eu fui com fé, está na mão do Senhor. Se não for pra ser, não vai ser. Então eu cheguei, ele botou lá, mandou eu fazer a postura, fiz a postura, apertou minha cabeça, mandou eu desestufar o peito, desestufei o peito, fiz a postura lá e botei. Quando ele botou o 65, passei, eu fiquei muito agradecido, graças a Deus, passou o 65. E muita gente: não, eles mediram errado. Eles não mediram errado, porque realmente eles apertaram minha cabeça muito, cara. Eu tentei estufar, eu vi umas técnicas, então eu tentei estufar o peito pra subir esse meu dorsal aqui. Não adianta, eles mandaram eu desestufar o peito, mandou ficar na postura e graças a Deus Deus fez esse milagre. Pra mim isso foi um milagre e eu consegui ser aprovado. E medi minha altura, 1,65 m. Muita gente nem dizia: tu vai ser aprovado não, tu não tem altura. Tu não vai ser... E quando eu cheguei, inclusive quando eu cheguei para a prova lá, o médico, vocês entregam os exames para o clínico primeiro, ele confere se todos os exames estão lá. Então ele disse: você tem 1,65 m? Eu disse: tenho 1,65 m, na fé. E eu tinha, graças a Deus, fui aprovado no exame de saúde, depois das etapas, veio o TAF. Então eu treinei muito pro TAF. E aí já vem outra questão de superação, certo? Deixa eu ver só se tá gravando ainda. Tá gravando ainda. Então aí já vem outra questão de superação, o TAF. Então, como eu disse a vocês, eu não era um cara sedentário. Então eu costumava, cara. Eu corria, eu nadava. Não corria, eu nadava no caso. Então, a questão da natação, ela ajuda até na anaeróbica. Ela ajuda você na corrida. Eu nadei, corria. Eu nadava no Sesc, como eu havia dito, só que eu nunca parei para correr mesmo, um percurso cíclico. Eu comecei a treinar. Eu disse: eu não vou treinar tanto, eu já treinei, tenho experiência de concursos passados e sempre Deus falando no meu coração: vai treinar, vai treinar. Eu estava me garantindo nos concursos passados, né? E eu disse: eu senti de Deus para ir treinar, porque tem aquilo. Muitas pessoas acreditam que as coisas vão cair do céu e não acontece assim. Aí tem pessoas que falam: não, eu sou cristão, poxa, o cara é cristão, mas o cara tá ali, numa vida passando dificuldades, tem cara que não tem tudo, mas não é assim que acontece, certo? Porque o sol que nasce pro ímpio, nasce pro bom. O sol que nasce para o servo de Deus, nasce para todos, Deus é justo. Você só vai ter aquilo que você batalhar para ter, não vai cair nada beijado na sua mão, entendeu? Então eu senti no meu coração de treinar, beleza. Eu conheci um anjo de Deus na minha vida, que foi aquele homem, foi Gervásio. Ele é da polícia, ele é subtenente da polícia.
Ele tinha um projeto social e juntou pessoas aprovadas e começou a treinar o pessoal. E eu fui no primeiro teste, na quadra de esporte semiolímpico, aqui no Caiara, quem é de Pernambuco conhece. E é 400 metros. Então vamos começar com a corrida. E agora vai eu corri. E tinha um grupo de pessoas, algumas pessoas eram daqui dos meus arredores onde eu moro, eu conheci alguns e comecei a correr, velho. E quando eu dei a primeira volta, no caso eram 4 voltas, né? Era 400 metros, não, 6 voltas. Lá na hora da prova seria 8 voltas, que eram 300 metros, era 2.400 metros para você correr em 11 minutos e 30 segundos. Então era para dar 6 voltas. E a primeira volta, eita, massa. Quando eu fui para a segunda, meu amigo, já tava muito cansado, cansadão mesmo, velho. Faltavam 4 voltas ainda. Então, primeira, segunda, eita, não consegui não. E fui devagarzinho, dei o trote, parei. Aí foi o segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Isso já ter feito 15 dias. E eu já tava conseguindo concluir o percurso. Mas o percurso que era para concluir em 11h30, eu tava concluindo em 16 minutos. Acredite se quiser. 16 minutos eu tava concluindo o percurso. Mas eu continuei firme, velho. Eu disse, não, se o pior já passou, que era se Deus me fez eu crescer esse 1,5 cm, que é um impossível, se você pesquisar é impossível você crescer depois que seus ossos se calcificam. Você não tem como crescer mais. Então, poxa, isso aqui é de menos. Comecei, agora só depende de mim. Treinei, velho, ia nadar. Tinha dia que eu ia nadar todo dia, véio. Todo dia eu ia nadar de noite para pegar a respiração. Eu nunca fui bom em natação, mas também fazia um tempo, não estava preocupado com ela. Então comecei, vou nadar, todo dia eu nadava, corria, comecei a saltar também. Eu sou baixinho, tenho 1,65 m e quando eu fui, me atrapalha muito no salto. Quanto mais as suas pernas, maior no caso é a sua propulsão, inclusive maior também a sua passada aumenta, a sua velocidade também aumenta, fica mais fácil você correr e o salto facilita. Eu também estava com problema no salto. E treinei, consegui chegar. Eu era o pior, no caso todo mundo treinava junto, eu era o pior, um dos piores. Era eu e outro carinha lá. Eu lembro dele por Tocanija, eu não lembro o nome dele não. Ele era um cara mais ou menos do meu tamanho, ele era maior um pouquinho do que eu, maguinho, super gente fina também. E ele também era um pouco ruim na corrida. Eu e ele ficava sempre pra trás, pá. E fui melhorando, fui progredindo, fui treinando e fui orando. E Deus disse, não vai treinar. E eu progredindo. Quando chegou, acho que com 15 dias de teste, eu era o segundo melhor daquele grupo todo. O segundo melhor tinha gente que era igual a mim na corrida, mas era um segundo melhor, sempre chegava na frente. E meu tempo desceu de 16 minutos para 9 minutos e 40 para 10 minutos. Fazer esse percurso de 2.400 metros. Para quem já corre e conhece, sabe que é um tempo bom. E toda a honra e glória para o Senhor, porque foi Ele que fez isso. Ele que me ajudou, Ele que me deu força, Ele que me incentivou, Ele que já fez acreditar em mim. Ele que me deu como que eu posso falar, o fôlego de chegar e treinar. Eu sempre fui um cara muito procrastinador, velho. Eu sempre procrastinei muito. Então isso aí foi um grande avanço para mim. Cheguei. O salto também, eu tava com muito medo do salto, porque o salto era 3,60, eu tava fazendo 3,40, 3,45, tinha vez que eu fazia 4, mas era eventual. Eu tô lendo um livro que é justamente que ele fala sobre a questão do acaso, é o Andar do Bíblia, ele fala sobre regresso à média. Então não era que os 4 metros era a minha média, era aquilo ali um acaso. Algumas circunstâncias me fez fazer aquilo, mas minha média era 3,40. Mas eu comecei treinando. Cheguei no dia, fiz a natação, ok. No dia do TAFES, foi em janeiro. Então no primeiro dia foi natação, barra e abdominal. No segundo dia foi corrida. Não, minto eu. Primeiro dia, natação, barra e salto. E esse dia foi punk pra mim. Foi 2 dias, né? Foi o primeiro dia e o segundo. Foi um domingo ou a segunda, se eu não me engano. Então esse dia foi punk pra mim, velho. Porque eu com medo de torar, de não fazer o salto, tava chovendo. A pista escorregava, o cara passando o rodo. E o meu medo era justamente esse, que chovesse. Porque chovendo você perde a aderência com o chão. A sua aderência com o chão diminui e você, no caso, fica com medo de correr e escorregar. Pode também escorregar quando for saltar e pode também o salto ser menor. Mas por incrível que pareça, quando eu fui saltar, eu nem corri tanto, não dei pique. E cheguei lá, pisei na cerca, tinha um problema. Você tinha que pisar na linha. Se você pisasse depois, seu salto era cancelado e você só tinha 3 chances. E eu tava com muito medo de minhas chances acabar e eu acabar reprovando. Então eu cheguei e eu também errava muito essa questão da pisada, sempre pisava assim, depois da linha, aí cancelava meu salto.
Então eu cheguei, pisei na linha, não dei muito pique. Quando eu saltei, eu fiz 3,90 metros. E eu não dei pique, certo? Eu não dei pique. Minha passada foi curta para fazer o salto. E 3,90. Eu agradeci a Deus, passei a primeira etapa. E fui para a segunda etapa, também já estava... Eu já corria, eu já estava tranquilo na minha corrida, porque aquela regressão à média. A minha média não era mais 16 minutos. Minha média agora era 10, 9,40. E quando chegou no TAF, eu fui o segundo melhor da minha bateria. Eu fiz 9 minutos e 48 segundos. Eu concluí o percurso todo. Então eu fui o segundo da minha bateria a concluir o percurso. A turma até me chamou de FIFA. Quem me conhece sabe esse apelido aí, pessoal. FIFA. Eu baixinho correndo lá na frente disparado. E honra e glória para o Senhor que me proporcionou a isso. E se não fosse ele, eu não teria sido aprovado. Então vai ter muita gente, não, pô, foi o teu esforço, tudo. É como eu disse, se você não acredita em Deus, na verdade eu disse no vídeo que foi escrito, né? Se você não acredita em Deus, eu respeito. Eu acredito em Deus. Deus é meu Criador e meu Senhor. Eu não sou um cara leigo, eu estudo muito. Deus sabe, as pessoas que estão à minha volta não sabem. Não sou um cara burro. Então assim, não um cara alienado, não sou um cara alienado, bitolado. E eu tenho ciência, plena ciência da existência de Deus. Assim como Einstein, que é um dos gênios que eu mais admiro que existiu. E outros, mas Einstein é o que eu mais admiro. Ele acreditava em Deus e ele tinha argumentos para a existência de Deus. Eu acredito firmemente em Deus. Minha vida sem Deus não é nada. Certo? Tem muitas pessoas que acreditam no acaso, que acreditam na ciência, muita gente, ciência que às vezes nem existe. Porque tem coisa que é só teoria. A gente sabe que ciência tem que ter prova. Um método científico, ele é baseado em quê? Em testes, em amostragem, em provas. E tem coisa que é só teoria, não tem prova, só tem a teoria. Inclusive a do Big Bang, embora que eu não discorde do Big Bang, eu tenho meus argumentos para a do Big Bang. Se você quiser saber, a gente pode até fazer um vídeo sobre. Mas tem uma coisa que é a teoria, não é a ciência. E a ciência e a religião, entre aspas, e o que eu acredito, no caso, no cristianismo, a Bíblia, a ciência e a Bíblia, elas se encaixam de uma forma muito linda e muito bonita. E quando eu abri minha mente para ver, é aí que eu amei mais a Deus ainda. Então, eu respeito se você não acredita em Deus, mas também me respeito com a minha crença, assim. Vou dizer, eu sei porque eu sinto dentro de mim e tenho argumentos precedentes para isso, para falar isso. Entendeu? Então, posso dizer que foi Deus que me ajudou. Claro, como eu disse anteriormente no vídeo, se você não se esforçar, se você não correr atrás, se você não for lá e fazer por onde, você não vai conseguir, você não vai chegar, entendeu? Então, mas se você chegar, pôr Deus na sua frente, se você se esforçar e for e batalhar, você vai conseguir, entendeu? Eu tenho uma vantagem, entre aspas não, eu tenho uma vantagem sim, porque eu tenho um Criador do meu lado, eu acredito no Criador e ele me guia, ele me guia e eu sinto ele dentro de mim, certo? Então, por isso que eu digo, graças a Deus, a honra e glória para o Senhor, e eu passei com razão dele. E chegou o psicotécnico não foi nem tão importante entre aspas, não foi importante entre aspas, né? Mas eu não dei muita importância, fiz o psicotécnico, graças a Deus fui aprovado. Então esse foi meu percurso para aprovação, e tudo se resume a Deus. Principalmente no exame de saúde, que é uma coisa que era impossível e aconteceu, que é eu cresci 1,5 cm. E cresci, honra e glória para o Senhor, se eu estou hoje aqui, honra e glória para o Senhor. E Tiago, tu quer seguir tua carreira militar para sempre? Não, eu não quero ser polícia para sempre, certo? Eu acho uma carreira muito bonita. Hoje no Brasil é complicado você ser policial. Você não é valorizado, você não tem ferramentas jurídicas para ser policial, certo? Policial hoje no Brasil é enxugar gelo, é tampar o sol com a peneira. Simples assim. Deixa eu só ver se tá gravando aí. Esse celular tá me surpreendendo, não tá gravando, a memória tá boa. Então, como eu disse, é tampar o sol com a peneira, você ser policial hoje no Brasil. Então é complicado. Eu quero sim, eu quero começar, se eu propus de mim ajudar as pessoas, isso é um começo para ajudar as pessoas, eu vou ter uma, entre aspas, estabilidade, certo? Financeira, e eu vou ter tempo também para estudar. Então, não como tá agora, mas eu hoje preciso de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro para comer, para tocar meus projetos para frente. E a polícia, ela chegou na hora certa. Eu não cheguei na questão do ITA. Quando eu fui aprovado na prova objetiva, eu fiz a prova do ITA no final de 2018. Fui aprovado na prova em agosto de 2018, eu fui aprovado do ITA. E eu fui muito, pra mim, eu fui muito bem na prova do ITA. Para as pessoas que são aprovadas e as pessoas que passam perto dessa aprovação do ITA, não foi boa. Mas pra mim foi, por quê, Tiago? Os assuntos que eu estudei, de matemática, de física e de química, que caíram na prova, eu consegui acertar as questões.
Foram poucos, não foram muitos, certo? Mas eu consegui acertar as questões. E para mim foi muito boa a prova. Eu sabia dentro de mim que se eu focasse aquele ano de 2019 que estava por vir, e eu focasse, eu estudasse fundo, eu ia ser aprovado no ITA em 2019 e hoje eu estaria no ITA. Só que eu disse, não, eu não vou para o ITA porque eu vou ter que abrir mão de coisas que para mim são mais importantes do que o ITA. Então eu disse, eu não vou para o ITA. Então não foi a questão que eu não consegui, a questão que eu não quis ir, entendeu? Então, a partir do momento que eu disse, Deus, eu não vou para o ITA, também cheguei para Deus e disse, Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de eu estar estudando, o Senhor me mostrou que eu consigo ser aprovado no ITA, no entanto, eu não quero, e mostrei a Deus os porquês de eu não querer ir para o ITA. Os porquês, né? Do porquê eu não ir para o ITA. Então, abri mão do ITA, fui aprovado nesse concurso da polícia. Aí, Tiago, tu tá hoje, tu é policial hoje, eu não sou policial ainda, certo? Eu fiquei na segunda turma, que tá para acontecer, ia ser agora em julho, mas por razão da pandemia não vai ser mais em julho, e não tem previsão nem para começar essa turma. Mas Deus sabe de tudo. Eu não fiquei na primeira turma por uma questão. E teve uma questão que vocês podem até olhar no modelo 2 da prova, acredito, que nesse modelo 2 dessa prova, reparou, pessoal, vamos lá. Nesse modelo 2 da prova, tinha uma questão de português que a banca não corrigiu, entrei com recurso, não corrigiu, ela queria uma sentença comparativa e ela deu como certo uma sentença explicativa. Vocês podem olhar depois, no modelo, eu acredito que foi o modelo 2, questão 4, mas tem as provas lá, vocês vão ver. Tem a questão bem simples, vocês vão ver rápido essa questão. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha alcançado vocês, certo? Como eu já havia explicado, e agora eu queria trazer para vocês o conhecimento em si, tudo é uma palavra para vocês. Eu estava lendo hoje, então, a Bíblia, e eu estava estudando a história de José, eu nasci na igreja, e quando eu falei lá atrás, não é cristão, é religião, entre aspas, eu não acredito muito na religião em si, certo? Porque a religião, às vezes, ela é muito separatista, ela separa as pessoas. O que eu creio é em Cristo, em Jesus Cristo. Então, quando eu me proponho, eu digo, Jesus, o Senhor é meu Salvador, o Senhor é meu Criador, é através de Ti que eu vou ter a vida eterna, uma vida que eu acredito que é após a morte. Então, o Senhor me salvou, o Senhor é que me guia, eu acredito que o Senhor me salvou, eu acredito que tudo que o Senhor fez foi por mim. E quando eu entreguei minha vida a Deus, ao Senhor, eu sigo os preceitos que Jesus ele trouxe para o mundo. Então, tem coisas na Bíblia que tudo na Bíblia é aproveitável, tudo na Bíblia é realidade. Eu acredito em tudo que está na Bíblia, só que a Bíblia tem que ser interpretada de maneira certa. E a religião, ao longo toda a história, ela veio muito interpretando essa questão da Bíblia e até também os livros religiosos, o Corão e o Torá. Eu acredito na Bíblia, enfim, vou resumir a Bíblia, de forma errada. Eu acredito que muitas interpretações vieram de forma errada e veio para escravizar pessoas, alienar pessoas. E por isso que eu digo que a religião é um pouco separatista. Mas eu acredito em Cristo. Sou cristão e quando eu falo ser evangélico, eu sigo a Bíblia da forma que os protestantes, no caso, que eu sou protestante, e seguem a Bíblia, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, de forma a seguir tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, tudo aquilo que Deus fala a nós pela Bíblia. Eu sigo tudo isso, e por isso que cristão é o ato de seguir a Cristo, os ensinamentos de Cristo. E tem muitas coisas que até pessoas que não creem naquilo que eu creio, falam, não, mas tu não é cristão, como que tu defende X e Y? São coisas que eu não vou entrar no assunto, até porque não é o intuito do vídeo e também não é o intuito do canal. Mas se vocês quiserem, à medida que for pedido, um dia eu posso até fazer um vídeo sobre. Mas eu sou cristão e nasci na igreja e acredito no Deus que eu sigo, e eu tenho diversas experiências a contar a vocês, se vocês quiserem. Deus é muito grande na minha vida, Ele é muito misericordioso na minha vida, porque nada eu mereço, eu sou criatura. Assim como você é criatura, assim como todos nós somos criaturas. E vocês acreditam, muitas pessoas dizem, não, eu sou o centro. E quando tinha aquela teoria que a Terra era o centro do universo, a gente estava num período de trevas, e era o catolicismo que reinava no mundo, e acreditava-se que a Terra era o centro, que Deus fez a Terra por causa do centro das pessoas, e você usava Deus, era Deus e Jesus para escravizar as pessoas. E isso era muito grave, isso acabou criando nas pessoas e vem cá sendo carregado agora por essa questão, depois que veio o iluminismo e tudo mais, veio sendo carregado pelas pessoas esse preconceito com Cristo, com a religião e esse medo de depender de um ser superior. Mas existe um ser superior, isso é um fato.
Porque a teoria de Darwin é uma teoria, não é uma ciência provada. A teoria do Big Bang é uma teoria, não é uma ciência provada. Aí tu vem, Tiago, tu não acredita no Big Bang, mas de uma forma que foi Deus que ocasionou, porque o Big Bang diz que foi uma explosão do nada. Não, nada é para nada e acontece do nada. Se você estudar ciência, você vê que tudo tem uma causa, tudo tem um porquê, tudo tem um precedente. Então, o Big Bang não aconteceu do nada. Se a teoria que hoje fala da criação do universo, que a ciência é isso, é explicar aquilo que não é explicar, vai explicar a natureza, explicar o mundo. Então, se você está acreditando que o mundo, se explica que o mundo foi criado dessa forma, mas do nada não foi, entendeu? Houve uma mão criadora, houve um ser superior, que foi Cristo, Deus, que assim o fez. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for defender qualquer tipo de coisa, até mesmo o ateísmo. A respeito você que é ateu, você que não acredita, é um direito seu. Quando Deus ele deu o livre-arbítrio, ele deu o livre-arbítrio muito abrangente. Você acredita naquilo que você quiser, você faz aquilo que você quiser. O que você acredita não vai definir quem você é. E pronto, é isso que eu estou dizendo. Tenho amigos ateus, eu tenho um amigo que estudou comigo, que ele é ateu, não acredita em Deus, é muitas vezes debochado. Eu não gosto de deboche do meu Criador, certo? Eu não gosto pessoalmente. E não é questão de eu chegar e... Tiago, tu está sendo... querendo restringir a liberdade de você se expressar, não. Tem a liberdade de expressão, sim, a liberdade de você transmitir aquilo que você acredita de forma que não atinja ninguém. Então, você está atingindo a minha fé. Minha fé, entre aspas, minha fé, cada dia eu oro a Deus e peço para que seja inabalável. Peço a Deus para que ela seja. Mas minha fé, quando eu falo minha fé, o meu Deus, a minha crença, muitas pessoas atingem como se elas fossem certas e querem tomar isso como uma verdade, me ridicularizando, entre aspas, claro, todo o grupo ao qual eu faço parte, que é as pessoas que acreditam nisso, e ridicularizando em si a Bíblia e Deus. E eu não acho isso válido, entendeu? Mas você respeitando o que eu acredito, eu respeito você no que você acredita. Eu não vou dizer que você é uma má pessoa porque você não acredita. Jamais eu vou fazer isso porque isso não é verdade. Entendeu? O que você é, o que você acredita, o estilo de vida que você toma moralmente falando, nada tem a ver com quem você é. Entendeu? Então eu quero trazer uma palavra aqui para você sobre a Bíblia. Eu estava lendo um versículo hoje sobre José. Então, José, eu acho muito bonita a história de José e me espelho muito em José. E a partir de hoje, muito mais, a partir do que eu vi isso. Tem muitas pessoas, tem Daniel foi Davi, foi um homem segundo o coração de Deus. Só um minuto, para ver se está gravando ainda. Então, vamos lá, Daniel, Davi, são pessoas que... Tem muitos outros ícones na Bíblia, muitos personagens na Bíblia que existiram, que são importantes você ver e se espelhar. Mas eu lendo a história de José hoje, eu me atentei mais a José. José, a Bíblia fala por diversas vezes nas passagens que traz a história de José, que Deus era com José, Deus por amor de José. Eu vi muito José engrandecer a glória de Deus, certo? E deu na glória sempre a Deus. E José, por razão disso, José não foi poupado de muita coisa. José foi jogado no calabouço. José sofreu muito. A Bíblia não traz com detalhes. Mas se você estudar a história, você vê como um escravo egípcio, e ele era um escravo egípcio, ele foi um escravo eu me esqueci o nome do povo, que ele primeiro foi comprado, depois ele foi vendido para os egípcios. O escravo sofria muito. Você que estuda a história, você sabe como os egípcios tratavam os seus escravos. Então ele sofreu, cara. Ele não foi um cara que teve privilégios, não. Dentro da sua casa, quando ele tinha 17 anos, ele foi jogado no calabouço, ele foi vendido por 25 moedas. Ele, chegando lá, ele nunca chegou para se revoltar contra Deus. Ele nunca chegou para dizer, eu sirvo a um Deus tão grande, estou passando por isso. Não, ele sempre adquiriu a glória a Deus e ele sempre acreditou que tinha um propósito para aquilo. Até desde o momento que ele sonhou que os irmãos dele iam se prostrar a ele. E Deus tinha um propósito naquilo tudo. Entendeu? Então ele foi jogado. E quando ele chegou na casa de Potifar, ele começou ali a fazer as coisas. E a Bíblia fala que Deus abençoou Potifar por amor de José. Por amor a José, no caso. Certo? Então, por amor que ele tinha a José, ele começou a abençoar Potifar. E Potifar viu isso. Ele observou esse cara aqui, tem alguma coisa diferente nele. Esse cara aqui, o Deus é com ele. Embora que eles acreditavam em vários deuses, então o sinônimo de Deus para ele, de José para ele, não podia ser o mesmo Deus, mas era Deus. Ele acreditava que tinha um ser superior ali ajudando José. E José chegou a ser o administrador da casa de Potifar, o cara que
de suma confiança, um escravo, passar a ser um super administrador. E aí veio a mulher de Potifar e tentou derrubar José. E eu não vou dizer que foi fácil para José resistir, mas ele resistiu. Ele pôs Deus em primeiro lugar na vida dele. Ele disse: por amor a meu Deus e por respeito ao meu Senhor, que no caso era o esposo dela, eu jamais vou fazer isso. E ele saiu correndo. E a mulher dele pegou a capa e acusou ele. Ele foi preso justamente, mas quando chegou na prisão, por amor de José, Deus fez prosperar a prisão e ele ficou como administrador da prisão. Veja como Deus era na vida de José. Isso porque José era um cara temente a Deus, José era um cara que sempre foi a glória a Deus. E chegou a vez que chegou dois prisioneiros. Um era padeiro do rei e o outro era copeiro. Tiveram sonhos, os dois no mesmo dia, e não conseguiram interpretar. José ele perguntou porque eles estavam tristes, eles estavam abatidos, e eles disseram que tiveram sonhos estranhos e não conseguiram interpretar. Aí José chegou e disse para eles: o Deus, na verdade, mais para o copeiro, ele chegou especialmente, o Deus, por acaso, o Deus que deu o sonho não há de interpretar. Então ele chegou e foi Deus, disse: Deus vai me dar a interpretação. E Deus deu a interpretação, ele disse que o copeiro com 3 dias ia subir à casa do rei. O padeiro depois viu que ele interpretou o sonho dele. E é um detalhe, quando José interpretou o sonho do copeiro e disse: com 3 dias você, no caso, as 3 taças são 3 dias, e com 3 dias você vai voltar à casa do rei. E quando você chegar na casa do rei, isso de imediato, viu? Quando você chegar na casa do rei, você lembre de mim. Então ele cria no Deus que ele servia, a fé, ele creia, ele tinha fé naquilo, no Deus que ele servia, porque no momento da interpretação, eu vi muitos pregadores dizer que José falou isso, que se lembre de mim, depois quando ele foi chamado, quando o copeiro foi chamado para subir. Não, quando José interpretou o sonho, ele pediu para o copeiro se lembrar dele, lá em cima. O padeiro veio, e José interpretou o sonho do o padeiro morreu, ele agora com 3 dias, a cabeça dele foi cortada. E quando chegou lá em cima, o copeiro não se lembrou de José, por 2 anos. Depois de 2 anos, o faraó teve um sonho, e nesse sonho não conseguia interpretar, ninguém conseguia interpretar, os mágicos do faraó não conseguiam interpretar. Então o copeiro se lembrou de José. E aí teve aquele estralo, disse: tem um cara que interpretou meu sonho quando eu estava na prisão. Então o rei mandou chamar José. Então José já sai de prisioneiro, é arrumado tudo. E quando chega lá no faraó, e a gente sabe que a figura absolutista do rei antigamente era muito forte, então se ele quisesse dizer, só por não gostar, ele só teve um atrito com esse copeiro, esse padeiro, ele mandou para a prisão. Então se ele não gostasse, se fosse errado, então ele podia muito bem matar José. José não tinha nenhuma importância, era insignificante para o faraó naquele momento. Mas Josué chegou e disse: o Deus que eu sirvo. Então o faraó disse a ele: você que interpreta a sonho? Ele disse: não, o Deus que eu sirvo que há de dar a interpretação. Ele pôs a glória todinha para Deus. Isso eu acho muito bonito, eu acho um exemplo para mim fazer, para você também que fazer, porque nada somos nós, tudo é Deus. Se você acha, eu acho muito interessante, quando eu estudei os modelos atômicos, quando eu vi a descoberta da carga do elétron. E Millikan, quando eu estudei mais a fundo, o experimento de Millikan, ele pegou gotículas de óleo e os óleos pingavam e punha sobre o campo elétrico. E ele saiu coletando números. E ele não achou números iguais como o Thomson tinha achado. O Thomson tinha achado números iguais. E foi aí que ele descobriu que existia o elétron, que existia a razão entre massa e carga do elétron, porque ele achou números iguais no experimento deles. Millikan não achou esses números iguais. Somente que Millikan não desistiu, e ele tem uma sacada que eu não achei explicando detalhadamente como que foi isso. Não sei se tem um livro de Millikan explicando o experimento com detalhes. Só sei que ele pegou o menor número e dividiu todos os outros números pelo menor, e ele achou números inteiros. E aí ele teve que aquele menor número era um elétron que estava aderido à gotícula de óleo, e um elétron estava aderido à gotícula de óleo, e que toda a partícula tinha um elétron. Todos os outros, se os números de elétrons se dividissem por aquele menor número, tivesse 3, quer dizer que tinha 3 elétrons. Então me diga uma coisa, como é que Millikan olhou, e a gente sabe que não era tão grande o local do experimento, ele ionizava a partícula de ar, o elétron era aderido ao óleo, quando o elétron ele era aderido ao óleo, e Millikan olhou e botou o campo eletromagnético, e ele fez o cálculo, e ele achou exatamente a gotícula de óleo que tinha aderido um elétron. A gente estava com diversos elétrons rodando, pegando em gotículas de óleo. Você está entendendo? Então, como o cara diz: não, isso aí foi um acaso, foi uma coincidência, poderia muito bem acontecer, eu não acredito. Isso aí foi Deus guiando Millikan de formas que Deus vem em diversas formas. A gente vê Deus guiando a humanidade,
certo? E não é muito extenso o assunto, a gente pode chegar e falar um pouco depois, mais à frente, mas o Deus, ele fez situações para que José chegasse lá, e José engrandeceu o nome do Senhor e disse que interpretou o sonho. E quando José interpretou o sonho do rei e disse que havia 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, ele disse: ó rei, você tem que conseguir algum administrador e pegar 1/5 de todo o alimento que for desses 5 anos, de cada 1/5 de todo o alimento que for pegado, e guardar para o período de fome. Então José, ele foi mais astuto ainda. Ele foi, como é que eu posso falar? Ele chegou, ele teve aquela atitude, entendeu? Deus deu a ele a interpretação, ele engrandeceu o nome do Senhor, e a partir disso ele conseguiu ajudar as pessoas. E a partir daquilo ele usou da fé que Deus pôs nele, da responsabilidade assim, que Deus pôs nele de usá-lo, porque você ser usado por Deus é uma responsabilidade muito grande, certo? E é uma honra também muito grande. E realmente teve a atitude de José ali, e a partir daí ele foi governador de todo o Egito. E a gente sabe que naquele tempo o Egito era a potência do mundo. Era a potência. Ele passou a governar o Egito. E Deus foi glorificado através do nome dele, certo? Então, se você aí estiver escutando, não desista do seu sonho, ponha sempre Deus na sua frente, acredite em Deus. Não sei, seja lá qual for a sua religião, acredita em Deus, ponha Deus na sua frente, que Deus ele vai. Você põe Deus dando a glória para Deus, Deus vai lhe guiar. Jesus Cristo, ele vai lhe guiar, que é o intermediador entre mim e Deus. Jesus é nosso irmão, ele nos ajuda. Se você pedir tudo aquilo que pedires com fé, recebereis. A Bíblia fala. Então, para a batalha, que nada vai cair do céu. Batalhe, estude, procure ajuda, ore, que Deus vai lhe ajudar. Certo? Se você tiver qualquer dúvida, se você precisar de qualquer ajuda, qualquer tipo de dúvida que você possa vir a ter, entre em contato conosco no WhatsApp aí do canal. Eu vou poder estar sempre disposto a lhe ajudar aqui. Tem pessoas que sempre entram aí, eu ajudo do modo que eu posso, certo? E eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo. Foi um pouco longo, mas eu espero ter alcançado você, eu espero que Cristo alcance você através desse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Valeu!